Todas as atividades da administração da justiça estão asseguradas por normas respectivas, increpadas em leis com seus fundamentos. Cada instituição possui lei orgânica que dispõe regras para o exercício profissional. Os membros de cada instituição possuem atribuições. Portanto, pode-se afirmar que a nobre classe dos advogados faz parte integrante da administração judiciária, bem como é protagonista que se destaca e que preserva o direito de seu constituinte, defendendo-o em seu respectivo processo. O advogado é a peça principal do tripé da justiça, que significa a atuação do magistrado, do representante do Ministério Público e do advogado. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta uma advogada que eu tenho certeza absoluta é uma das grandes advogadas de São Paulo. Cândida Maria Galvão Barbosa Doreto. Quem é Cândida Maria Galvão Barbosa Doreto? Ela é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, turma de 1985, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, desde março de 1986. Olha a coincidência. A inscrição dela é 86.063. Eu posso divulgar porque ela me deu essa autorização. Ela é advogada há 25 anos nas áreas criminal, empresarial e trabalhista. Atualmente é advogada associada no escritório Barros Hostis, advogados associados desde 2009. Ela presta consultoria, também jurídica, para pequenas e médias empresas nas áreas empresarial, com foco na área trabalhista e criminal. Bem, o currículo dela, caríssimos telespectadores, é longo, porque é uma advogada que tem uma experiência de 25 anos na nobre classe dos advogados. E eu digo nobre aplicando a ela também esse termo, porque ela é uma mega advogada. Essa é a minha expressão para você entender bem com quem nós estamos conversando. E ela também, quer dizer, ela não tem culpa, mas ela é filha de um grande advogado, foi o maior advogado, o advogado dos advogados, Raimundo Pascoal Barbosa. Eu tive a honra de conhecer e estar sempre junto com ele. Por isso, meu respeito a você, querida Cândida, pelo pai que você teve. Como vai? Você está boa? Graças a Deus. Obrigado, Laércio. É uma honra estar aqui com você neste programa que é brilhante. Muito obrigado. Você é muito gentil, você é generosa também. Imagine. Tá bom? Mas hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, que é juizados especiais criminais, o famoso GCRIM, onde lá eu fui coordenador da conciliação, então a gente conhece também um pouquinho. Mas hoje eu vou aprender mais com você. Não, e o telespectador também vai aprender. Não é verdade? GCRIM é um assunto que eu gosto muito porque é direto para as pessoas, né? É a justiça ao lado do povo, né? É quando o povo, o cidadão para quem a justiça é feita, é dirigida, tem um acesso rápido, sem aquelas, desculpe o termo, frescuras do Poder Judiciário. Entre aspas, né? Entre aspas, frescura do tribunal. É o juiz diretamente em contato, tentando resolver o conflito. Com o jurisdicionado. Que é a função da justiça, resolver o conflito entre as partes, que é posto para o juiz criminal resolver. Claro. Muito bem. Então, você acha que a Lei 9.099/95, aquela época, chegou em boa hora? Chegou. Na época, foi um avanço. Na época, foi um divisor de águas. Muito bem. Na época, teve assim, isso há 18 anos atrás, é uma lei que está perto de completar 20 anos de existência, né? 95, 2015, 2099.
na época, houveram críticas avassaladoras. Muitos advogados se posicionaram contra, disseram que era final da advocacia, que o advogado não seria mais necessário, que agora era cada um por si, que o jurisdicionado ia chegar lá e não teria um atendimento bom, porque seria só o juiz, o promotor e sem a figura do advogado. E muitos totalmente a favor. Eu fui a favor, eu entendi que a lei precisa do advogado. A lei não dizia que não precisa do advogado. A lei precisa do advogado porque tem um determinado momento que a lei diz que... é obrigatório. É obrigatório. Na transação, a presença ela, por exemplo, ela dispensa o advogado de confiança, vamos dizer assim. Quer dizer, não há necessidade do jurisdicionado ir com o seu advogado a jurisdição, não é? Exatamente. Não há. Mas há, sim, necessidade da presença do advogado. O advogado porque o juiz tem indica. Que ser nomeado, exatamente. Nomeia na hora. Bem, mas eu estou falando muito, viu, Não, mas... Me diga uma coisa, o que você entende por delito de menor potencial ofensivo, que é justamente o objetivo do GCRIM? Menor potencial ofensivo, a própria lei diz. São todos os delitos apenados com pena não superior a 2 anos. Né? São todos os delitos em que o Código, que a pena máxima são 2 anos. E são aqueles delitos de lesões corporais, ameaça, crimes contra a honra, são aqueles delitos menores mesmo, em que não há ofensa à vida, não se trata de um homicídio, não se trata de um estelionato, não se tratando daqueles crimes que seriam um pouco mais, cujas consequências são mais sérias e que ofenderia a sociedade como um todo. São aqueles delitos em que o dano é mais da parte, mais da vítima e que pode ser resolvido entre a vítima e o autor do fato. Esta foi o escopo da lei, esta foi a ideia do legislador ao promulgar esta lei. Ao fazer esta lei, dos estudiosos. Certo. Mas você não acha também que... nós, quando falamos em menor potencial ofensivo, nós dizemos que não pode suplantar 2 anos de pena? Não pode. Não pode. Então, quer dizer que a dosimetria da pena está ligada. Está ligada. Na verdade, a dosimetria da pena é o que diz que é menor potencial ofensivo. Passando de 2 anos, então... Passando de 2 anos, está fora. Está fora do que aquilo que o legislador entende por menor potencial ofensivo. Isto foi uma decisão dos estudiosos, do legislador, em dizer o que é menor potencial ofensivo. Nós sabemos muito bem que o artigo 72 trata prevê a composição civil. O artigo 76 fala em transação penal. E o artigo 89 diz respeito à suspensão condicional do processo. Eu gostaria que você explicasse cada um desses institutos. Bom, dentro daquilo que é necessário para a lei, dentro daquilo que o legislador quis que fosse colocado na lei, primeiro começa com a conciliação. O mais importante para a lei é que as partes, que o autor do fato e a vítima se conciliem. O exemplo assim mais comum, mais assim didático... Quer dizer que o termo técnico empregado aí é autor do fato. Ele não é acusado. Não, ele é autor do fato. É autor do fato. Veja, telespectador, como a lei aplica um termo técnico àquele que cometeu um fato delituoso, ou seja, uma infração penal. É isso? Ele é autor que, em tese, causou o dano à vítima. Claro. E o exemplo clássico, didático, é a batida de carro. Nossa. É a batida de carro quando há lesões, quando há ferimentos leves. A pergunta que se faz é: quem teve o seu carro batido? Quem que ficou alguns dias parado de trabalhar, nada sério, nada grave? O que é mais importante? Ver este autor do fato, que é causador do seu dano. Claro. Responder a um processo, ficar 2, 3 anos respondendo a um processo do qual a vítima não tem participação direta neste processo. E, ao final, o autor do fato vai receber 6 meses, 1 ano de
de pena e ele vai ter que ingressar ainda na esfera civil para reaver aquilo que lhe é devido, seu prejuízo. Não, em vez disso, o que que faz, o que é previsto? Sentam-se autor e réu e tenta-se esta composição de dizer, olha, meu prejuízo está aqui, é tanto. O autor do fato decide, bom, isto eu não posso pagar isto, e as pessoas, isto é claro, não é só os dois conversando, isso, claro. a figura do conciliador, a figura do juiz, o conciliador representando o juiz. Embora não obrigatório, o advogado pode estar presente, o advogado, inclusive, pode estar presente para ambos os lados, auxiliando ambos os lados e dizer o que é melhor. Feita esta composição, é um título, e o autor do fato paga os danos, a vítima fica feliz, e é um processo a menos para o judiciário. Você tem encontrado dificuldade nessa parte da conciliação? Não, mesmo porque ela de início é obrigatória, né? Sim, ela é obrigatória, mas as pessoas não são renitentes, elas não afastam esse momento importante. Quando é possível, a não ser quando a vítima pede, quando o valor é algo muito alto, astronômico, né? Quando há uma diferença entre o prejuízo e aquilo que o autor, às vezes o autor fala, eu queria fazer este acordo, é vantajoso, mas eu não tenho como cumprir, não posso aceitar, porque não adianta assinar e não cumprir depois, porque vira um título executivo. Isso é. Então, às vezes, existe este problema entre aquilo que a vítima quer e aquilo que o autor pode efetivamente pagar. Então, isso acontece sempre numa conciliação, ou seja, difícil chegar a um denominador comum, resolver o problema ali. Exatamente. Ou não? Acontece. Digamos assim que seria 50-50, 60-40. Quando os valores são pequenos, a conciliação é feita. Pois é, você tocou num ponto agora importantíssimo, porque você sabe que eu não sou advogado. Perfeito. Então, eu permaneci no judiciário após aposentado, mas eu presto serviços voluntários ao judiciário, como, por exemplo, nós temos a conciliação que fazemos em Atibaia. Atibaia, nós vamos lá cada mês e colocamos na mesa 70, 80 processos, não é? Em meio-dia nós resolvemos tudo. Porque nós vamos em 4, 5 desembargadores. Não, 4, 5 desembargadores. E nós temos um percentual de aprovação, ou seja, de positivo, de quase 60%. Olha só. É uma vitória. Não é uma vitória? É uma vitória. É uma vitória. Nós temos o nosso colega Teodoro Cambreia, aliás, eu presto uma homenagem para ele agora, porque ele ele gosta da conciliação, então ele faz uma preleção antes, todo o pessoal lá, todas as partes, né, e reúne-se bastante gente lá. E então ele faz uma preleção e leva, não induz, mas leva à consciência que o melhor negócio é conciliar. A conciliação. Olha aí. Eu concordo. Não é? Eu acho, como diziam os italianos, é melhor um mau acordo que uma boa briga. Isso é verdade. Eu acho que é... Isso é verdade. Podendo conciliar, quando ambas as partes chegam no denominador comum, é perfeito. Muito bem, mas eu estou falando muito, viu? Eu agora queria que você falasse a respeito, então, dessa... me explica mais ou menos o que o telespectador tem que entender como uma transação penal e como uma suspensão condicional do processo. Aí a transação penal já é não conciliando, as partes não conciliando, se não chegam, ou às vezes não é caso de conciliação. Às vezes a conciliação não é permitida, não é possível, vai para uma segunda etapa, que é a da transação penal. Aí a transação penal, o autor do fato é um pouco afastado de toda a problemática, porque ele apenas diz, bom, não conciliou, eu tenho prejuízo, eu quero que seja feita
Justiça. E aí ele diz, eu quero representar contra o autor do fato. Eu quero que o autor do fato sofra alguma consequência, né, do dano que me causou. Aí, veja, a transação penal, ela é uma proposta que é feita a ele, né, pelo Ministério Público, aí é pelo órgão do Ministério Público, é o Ministério Público, isso é função, isto é específico do Ministério Público, na qual é feito o seguinte, o Estado não prova a culpa do autor do fato. E o autor do fato, por sua vez, também não é provada a sua inocência. O processo é afastado. Então acontece... Quer dizer que não se fala em tipicidade, em culpabilidade, nada disso. Na verdade, assim, ambas... Aí também acaba sendo uma conciliação entre o promotor e o autor do fato. O promotor do fato diz o seguinte, olha, eu não sei... Né, claro, numa linguagem popular, é óbvio que não é desse jeito que se comportam os promotores públicos, claro. Né? Claro que existe um ritual a ser seguido, é claro, mas numa linguagem coloquial, o que acontece é o seguinte, o promotor vira para o autor do fato e fala, olha, existe uma acusação aqui contra o senhor. Não sei se o senhor é responsável ou não por este fato. Nós não vamos averiguar. Não vamos averiguar. Nós vamos averiguar o mérito, por enquanto. Então, portanto, é o seguinte, para evitar dor de cabeça para o senhor e para mim, o senhor cumpre algumas exigências, requisitos, por 2 anos, de 2 a 4 anos, e a gente, cumprindo isso, a gente esquece o que o senhor fez ou não fez. Teria feito ou não teria feito. E a grande vantagem é que, além de não ter o processo, isto não afeta a primariedade. E esta é a grande... Ele continua com o privilégio da primariedade. Muito bem. O que não impede de prestar concurso público, não tem aquele problema de cada vez que vai procurar o emprego, aparecer um processo na sua ficha, na sua folha corrida, e isso sempre é um ônus a menos para... Cada vez que se vai procurar o emprego, né, a primariedade isso afeta bastante a vida da pessoa. Então, esta é a grande vantagem da transação penal. Bom, muito bem, mas aí ocorre o seguinte, aí ocorre essa transação, não é? Mas a vítima, ela faz a representação. Faz a representação. Olha aí, telespectador, a representação é necessária. É obrigatória, sem representação. Quer dizer, antecede, né? Porque é do artigo 88, se não me engano. Né? E a fase seguinte, ou seja, a transação penal nós já falamos, não é? Mas e a suspensão do processo? Suspensão é um outro... É o artigo 89, se não me engano. Aí é o artigo 89. Aí é uma terceira leva, né? É uma terceira... não sendo possível a transação penal, porque a transação penal, para que o promotor ofereça a transação penal, há que ser cumprido alguns requisitos. Então, é a primariedade do autor do fato, ele não ter sido beneficiado né, por este artigo em algum outro procedimento. Aí, o que faz o promotor? O promotor denuncia. Aí a denúncia, aí o promotor denuncia a denúncia formal, uma acusação formal, que a denúncia é uma acusação formal, instaura-se o procedimento criminal. E aí, em vez de não ter pena, não tem o processo fica suspenso. Então também é algo muito bom para o autor do fato, que não tem toda aquela chateação que lhe traz um processo. E também não incide na primariedade. Bom, nós falamos até agora do autor do fato. E a pobrezinha da vítima, como é que fica? Pois a pobrezinha da vítima, nesses 2 casos, continua como era antes. Ela não tem muita participação. Ela não pode interferir. Ela não pode dizer, não quero que o processo seja suspenso. Eu quero que haja uma condenação ou uma eventual absolvição. Mas ela não pode interferir. Ela pode entrar como assistente de acusação, ela pode... Isso como se fosse no outro rito, isso não mudou na lei de execução penal. Mas ela não tem interferência
Sim. Porque é um rito mais simples, né? É um rito mais simples e é direito do acusado. Acusado. Se ele preencher os Claro. requisitos, o promotor é obrigado a oferecer a suspensão condicional do processo. Eu disse pobrezinha da vítima, por quê? Porque eu me lembro que naquela época as vítimas sempre se queixavam, mas como? Então ele paga uma cesta básica e vai embora para casa como se nada tivesse acontecido. Eu falei, mas escuta, esse é o procedimento. E é difícil para a vítima entender. Entender, É complicado. Você sofreu um prejuízo e você não teve o seu ressarcimento e a vítima fica. Muito bem. Então, eu vou pedir licença a você, minha querida Cândida Maria. Maria é o nome da minha neta também. Minha neta Maria Luísa chama-se Maria. Olha aí. Então, eu vou pedir licença para chamar um pequeno intervalo, tá bom? Tá certo. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu já pergunto à doutora Cândida qual é o papel do juiz na audiência de conciliação. Porque há um juiz. Com certeza. Claro. Com o juiz. Ele está lá sentadinho no gabinete dele. Mas na conciliação, qual é o papel do juiz? É exatamente botar ordem na bagunça. É exatamente. Em termos bem fáceis. Veja, porque todo acordo... Imagine o autor e réu juntos, se não houver alguém que policie que diga, fale você, quais são as suas pretensões, e veja, e o acordo e a conciliação só tem valor se for homologada pelo juiz. E ele só pode homologar acordos que sejam válidos pela justiça. É lógico. Então, às vezes, são duas pessoas leigas que... Às vezes os termos do acordo não são legais. Claro. E aí o juiz, que me perdoe os magistrados, mas é colocar ordem na bagunça e verificar a legalidade daquilo que está sendo feito. É a presença do Estado na conciliação. Cândida, você sabe muito bem que o objetivo do programa Direito e Justiça em Foco é exatamente esse. É informar o telespectador sobre o que acontece, não é, no judiciário. Como é que se porta o judiciário, como é que o que ele faz, ele aplica a lei, quem faz a lei, que é o legislativo, não é? E o judiciário aplica a lei, somente, ele não pode legislar. Então, quando ela fala que o juiz ele tem que colocar ordem na bagunça, ela quer dizer o seguinte, ele tem que policiar, não é verdade? Exatamente. Tem que policiar a audiência. A audiência é um ato formal, porque, veja, embora seja uma conciliação, embora não se exija tanta formalidade, mas é um ato jurisdicionado. A conciliação é um ato legal, né? É diferente quando se faz... quando duas pessoas, vamos fazer um acordo, e vão no escritório de uma delas, numa casa, então vamos acordar isso, e que aí é um acordo de vontades. Na verdade, a conciliação que se faz é um acordo legal de vontades. Então, existe um ritual a ser seguido, ainda que se diga sem grandes firulas, mas é um ato legal. Porque, veja, desembargador, meu caríssimo colega, o grande problema do direito penal é assim, eu entendo, né? Na verdade, eu entendo para mim o seguinte, é balancear, né, a dor da vítima, com a culpa de quem cometeu o ato, mas sem tirar os direitos, sem lesionar os direitos de quem cometeu este ato. Do autor do fato. Do autor do fato. Independente do tipo de crime, da gravidade do crime. Porque senão nós iremos para as penas corporais. Então, né, alguém matou o meu filho, o que vai aplacar esta minha dor? Só se eu for lá e matar o filho dele, ou matar o próprio responsável. Na verdade, se perguntar para uma mãe, né? É claro, ela quer justiça. Ela quer a justiça, mas a justiça para ela, enquanto mãe,
é outra vida. Uma vida pela vida por do... outra. Isto Sabe? é inadmissível. É a lei do talião, né? Exatamente. Isso no Estado democrático de direito. Não é Isso possível. numa sociedade é impossível. Não é possível, é claro. Então, na verdade, a grande problemática do direito penal é fazer este balanceamento. E este balanceamento, eu acredito que na conciliação, ele é muito sério. É esta necessidade da presença do juiz para fazer este balanceamento. Se aquilo que a vítima está pretendendo está de acordo com a realidade, e se também não vai onerar o autor demasiadamente, o autor do fato. Se há um equilíbrio entre a pretensão da vítima e aquilo que será obrigado a fazer o autor do fato. Então, por isso que a presença do juiz é importantíssima. É por isso que não só é importantíssima, como necessária. E se forem assistidos por 2 advogados, então, aí é que precisa de juiz mesmo, né? Porque imagine 2 advogados falando sem um juiz para colocar um pouco de ordem. Não vai dar certo. Se forem 2 advogadas, então, se forem 2 advogadas, a confusão ainda é maior. Mas me diga uma coisa, doutora Cândida, não seria uma usurpação da função jurisdicional do Estado, que é representado pelo juiz togado, obviamente, não é? A participação de leigos como conciliadores? Não, porque os leigos seriam o braço do juiz. Como a Lei 9.099 surgiu exatamente para desafogar o judiciário, então, nesta primeira fase de conciliação, então, a função do leigo é representar o juiz. Ele tem a autoridade que o juiz... Ele não vai homologar. Porque todo aquilo que se fizer na frente, com a presença do conciliador, tem que ser homologado pelo juiz. Inclusive, o juiz pode não concordar com aquele acordo. Claro. Porque é o técnico. Na verdade, o juiz é que conhece a lei. Então, e esses conciliadores... Mas é o juiz quem reduz a termo o acordo. Exatamente. Não é o conciliador. É o próprio juiz. E veja... É a segurança, né? É a segurança. Então, na verdade, os leigos, os chamados leigos, eles são preparados. Haja vista que... Eu fui. Quer melhor conciliador do que desembargadores, nós fazemos conciliação. Exatamente. Quer dizer, portanto, as conciliações, embora, em tese, estariam lá como leigos, mas conhecem a lei a fundo. Né? Nós somos autorizados pelo CNJ, né? Exatamente. Nós somos autorizados e temos um diploma também, um certificado. E, na verdade, os leigos passam, não é? Não basta chegar lá, hoje eu não tenho o que fazer, vou ser leigo, vou ser conciliador. Não. Lá não, existe toda... né? É uma regra, é um certificado expedido pelo exatamente, próprio CNJ. Não é, e, na verdade, não é qualquer um que pode ser conciliador e tem que cumprir determinados requisitos, são pessoas preparadas para isso. Então, seria o braço longo do judiciário, uma maneira de realmente desafogar o judiciário. Porque no tempo em que o conciliador está participando da conciliação, os juízes podem se dedicar a outros processos, então, de forma mais a fundo, então, eu acredito, eu sou muito a favor do conciliador. Porque o conciliador, ele é preparado para aquele ato da conciliação. Exatamente. Ele não pode, por exemplo, falar que a culpa cabe a ele, então é melhor ele fazer uma conciliação. De jeito nenhum, não pode. Não pode. Na verdade, a figura do conciliador é acordo de vontades, é participar do acordo de vontades. O acordo legal, eu chamaria acordo legal de vontade. Ele pode falar sobre a vantagem, não é, da conciliação entre as partes. Exato, mas sem emitir claro, parecer, sem dizer é melhor... não há vencedores e nem perdedores. Vencidos, exatamente. Não é vencidos. É um papel muito difícil. Eu diria que nem todo mundo pode ser conciliador. Eu diria que nem todo mundo tem o perfil para participar como conciliador. Porque precisa ter uma sutileza, precisa ter um feeling muito grande para ter
que o juiz tem, né? Que é aquela distância Uhum. das partes, É. né? Sem tomar partido. Claro. Eu não sei se você conhece a desembargadora Lígia Bisoni, conhece? Conheço, Conhece, não é? conheço. Ela é do direito privado. E então ela conta, e contou aqui também, no Direito e Justiça em Foco, as conciliações que ela faz no gabinete, no próprio gabinete. Aliás, a conciliação é algo tão importante que o Também próprio... a desembargadora, a Maria Cristina Zucchi também. Não é? Grande figura grande figura do judiciário. Exatamente. Também. Então elas procedem dessa forma. E não, inclusive a conciliação é algo tão bem visto pelo judiciário que não só no GCRIM, mas não só mesmo na área civil, na área civil, eu vejo lá no escritório meu sócio que mexe com a parte civil, vem várias, mesmo em grau de recurso, antes do julgamento da apelação, existe essa possibilidade, se as partes quiserem fazer acordo, a conciliação no Tribunal de Justiça, porque é fantástico. Em qualquer momento processual. Qualquer momento processual é possível fazer a conciliação. Mesmo depois de uma condenação. De uma condenação. No civil, principalmente, é possível fazer sempre. No crime é diferente porque no crime os direitos são diferentes. O bem tutelado é diferente. É claro. É diferente, mas... Eu, pessoalmente, acho que podendo conciliar, tem que conciliar. Bem, nós agora vamos passar vamos dar sequência, e eu pergunto a você sobre a instalação do GCRIM nos estádios de futebol. Ela traz, efetivamente, maior segurança para os torcedores? Eu pergunto porque agora o pessoal aí que gosta de futebol já está se interessando. Pois é. O GCRIM pode ser criado, pode ser instalado, sim, nos estádios de futebol, porque a lei prevê que o GCRIM pode ser instalado em qualquer lugar, em qualquer horário, sábado, domingo, à noite, ele pode ser instalado. Se fosse instalado, seria fantástico. O problema é que... É difícil, então. É difícil. Há nos grandes jogos, naqueles jogos em que se sabe... que são, né, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Corinthians, aí no Sul tem aqueles dois, né, tem sempre aqueles jogos que as torcidas ficam... Estão ariscas. Ariscas, e o GCRIM tem esta vantagem de que é o poder judiciário lá presente. Então eu tenho, aí, opinião pessoal minha, se fosse bem divulgado, se o torcedor soubesse que ao chegar lá vai estar lá um juiz de direito, um promotor de justiça, um defensor público, eu tenho a impressão que ao sair de casa, ele talvez saísse com os ânimos um pouco mais controlados. Eu me lembro que aquela época em que eu fui coordenador da conciliação do GCRIM, a juíza maravilhosa, uma juíza altamente competente, ela encontrava certa dificuldade em levar o GCRIM para os estádios. Então, havia reuniões e para sistematização, aquela coisa toda. Então, eu falo da grande magistrada, que eu considero altamente inteligente, como eu disse, capacitada, a doutora Juliana Nobre, a quem eu presto minha homenagem, porque ela é uma juíza bastante interessada na matéria. Então aquela época já era um pouquinho difícil. Eu falo isso de 7 anos, não, 6 anos atrás. Veja, eu não tenho. Na verdade, assim, nos grandes jogos, o último que teve foi no jogo São Paulo e Palmeiras o ano passado. Aí houveram 3, 4 apreensões, brigas, posse de maconha, e eu entendo que é importante. Agora, é complicado, eu entendo assim, a lei do Estatuto do Torcedor, Estatuto Desportivo do Torcedor, prevê o seguinte, que aquele que criou confusão no jogo, ele fica proibido de frequentar os estádios. Ele teria que ir para uma delegacia 2 horas antes do jogo e ficar 2 horas depois do jogo também. Olha só, Seria fantástico se isto fosse aplicável na prática. Na prática.
Mas não é. Não é porque as torcidas uniformizadas teriam que ter o cadastro de todos os Que é difícil, né? seus integrantes, Mas a ideia é boa, eu acho que não pode ser abandonada. Eu acho que a ideia tem que ser para evitar esses problemas, porque começando a evitar os problemas menores, você consegue talvez evitar os maiores e começa a mudar a mentalidade do torcedor. Que ele vai lá, que o esporte, né, qualquer que seja ele, eu digo do futebol porque o futebol é a paixão nacional, mas que ele vai lá para assistir um espetáculo. Mas você tocou num assunto importante, porque eu me lembro muito bem que o promotor de justiça, Fernando Capês, hoje deputado estadual, houve uma época que ele era o encabeçava. O mentor. Né? Ele é uma ele espécie teve de muita mentor. dificuldade em conciliar essas torcidas. Né? Então, também presto homenagem a você, meu querido amigo Fernando Capês. Ele só tem um problema, é corintiano. Ele é corintiano? Ele é corintiano roxo, ele só tem um problema, ele só tem nem todo mundo é perfeito. Mas o Corinthians é campeão mundial, doutora Cândida. É verdade. É campeão mundial. É verdade, nem tudo é perfeito na vida, né? Nem tudo é perfeito. Eu sou palmeirense, sou casada com um corintiano. Minhas filhas são palmeirenses. E a conciliação dentro de casa, como é que é? Eu tenho 2 filhas corintianas, mas o meu já é palmeirense. Então salvou, né? Salvou. A salvação. Não, mas é isto que é gostoso, é esta disputa amigável. E a disputa é feita no campo. O que adianta eu discutir com meu marido porque o Palmeiras perdeu, porque o Palmeiras ganhou? Não adianta nada. Que vença o melhor. E cá entre nós, o Palmeiras agora está na 2ª divisão. Pois é. E a gente tem que escutar e ficar quieto, né? Escuta, fica quieto e torce para que ele suba logo. Mas vai ser bicampeão da 2ª divisão. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Cândida, me diga uma coisa, nos crimes de violência doméstica, como é que nós falamos aí, o que você entende? É a Lei 11.340/2006, né? A violência, Lei Maria da Penha. Então, o que você tem a falar sobre isso? O crime de violência doméstica, ele não é um crime... Ele está também inserido na Lei 9.099? Não está, porque exatamente não é um crime. A violência doméstica não é um crime de menor potencial ofensivo. Olha aí, telespectador. Não é. Não Olha se pode considerar, e tanto que, aliás, a Lei Maria da Penha é uma lei que veio no clamor público, dos movimentos das mulheres, e a Lei Maria da Penha é uma homenagem a uma mulher que... Sim. Enfim, que sofreu, corajosa, foi até a ONU, foi uma pressão, inclusive, internacional. Corajosa. Porque quando surgiu a Lei 9.099, a agressão à vida dentro de casa era julgada nos juizados. Então, o que acontecia? Começou a se institucionalizar que o marido batia na mulher e pagava uma cesta básica. Era isso. Exatamente. O marido batia no domingo e na segunda pagava a cesta básica. Estava livre de qualquer punição. Tudo bem. Claro, houve... Né, isso é impossível, isso é inaceitável. Então, a Lei Maria da Penha veio para acabar com esta farra da violência doméstica. E tanto que a pena da Lei Maria da Penha são 3 anos e não 2 anos. Acima de 2. Acima de 2 anos. E até 2 anos. E nada pode, nenhuma das, não há conciliação, não há transação e não há suspensão condicional do processo. E nem depende de representação mais. Porque antes criava-se uma situação extremamente dolorosa para a mulher. Ela tinha que representar contra o seu marido, contra aquele homem que morava com ela, contra aquele homem que a tinha agredido, e ela tinha que dizer para um promotor de justiça, para um delegado, eu quero representar contra o meu marido. Isto foi afastado. Hoje, ainda que ela não queira representar, o Ministério Público é obrigado a ingressar com a acusação face a este marido. Porque aí há uma diferença na ação penal pública, não é? E ação penal privada. Né?
Então, essa é a diferença. É a diferença. Mas ela, então, não depende de representação. Não depende o Ministério Público mais pode intervir. Vai ver o telespectador. A mulher chega na delegacia, fui agredida. A partir daí tem-se início todo o movimento, todo o aparato jurídico é colocado ao seu dispor. E se a delegada, porque é feita na Delegacia das Mulheres, o processo corre na Delegacia de Mulher, e veja a curiosidade. Se a mulher agredir o homem, é distrito normal. Normal. É olha o privilégio normal, que vocês têm, hein? É possível que seja oferecida a conciliação, a transação, é possível. Mas, quando é o contrário, não. Quando é o contrário, não, porque é a igualdade, a desigualdade na igualdade. Muito bem. Minha querida doutora Cândida Maria Galvão Barbosa Doreto, eu tenho que encerrar o programa, lamentavelmente. Digo porque e quem é prejudicado com isso? O telespectador. Eu diria que eu também, porque você deu uma aula hoje. Absolutamente. Nada. Quem deu aula foi você. Você que brindou o direito à justiça em foco com a sua eloquência jurídica, com a sua experiência. Eu queria que, então, que você apresentasse as suas considerações finais. Eu diria o seguinte, o GCRIM, a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, há muito que ser melhorada, mas é uma lei que veio para ficar, é o judiciário próximo ao cidadão. Eu acho que aquilo que pode ser resolvido entre as partes, aquilo que a vítima saia satisfeita de que lhe foi feito justiça, eu acho que esta é a finalidade maior do judiciário, a finalidade maior dos operadores do direito. Quando eu digo como advogada, quando o cliente diz, doutora, a justiça existe, eu fui ressarcida do meu prejuízo, eu tive uma resposta estatal, eu acho que é este o nosso grande prazer enquanto profissional do direito. Cada um na sua área, o advogado, o promotor e o juiz, que na verdade não somos... É o tripé da justiça. Nós não somos antagônicos, somos todos necessários a que o cidadão tenha a sua resposta estatal. Muito bem. Eu agradeço muito a você. Imagine. Eu é que agradeço o convite. Aceito o convite, Direito e Justiça em Foco, e nós, então, vamos aguardar uma próxima oportunidade para que você retorne para continuar com essas informações que o telespectador necessita. Eu é que agradeço que o povo do Brasil a honra de também tenha conhecimento. Participado deste programa. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado mesmo.